Olá, querido amigo, querido irmão que está nos acompanhando aqui. Mais uma vez estamos de volta no Seven Podcast. Estamos aí chegando no finalzinho do livro, já vamos aí para os últimos capítulos e amanhã, finalmente, a gente completa aqui o estudo do livro e cada dia nós temos tido aqui lições maravilhosas, né? Josi, muito boa noite, tudo bem? Que alegria estar com você aqui. Boa noite, pessoal. Feliz sábado. Ai, gente, como foi a semana de vocês? Vocês estavam muito cansados? Foi uma semana razoável? Foi tranquila? Foi uma semana pegada? Você conseguiu assistir a gente da onde? De casa, do trabalho, da academia, do carro, na igreja? A gente está estudando o livro A Verdadeira Riqueza. Nós vamos ter hoje a leitura de mais 3 capítulos e temos uma convidada super especial, a primeira convidada do Seven Podcast. Mas antes da gente apresentar ela aqui, Josi, eu só quero aproveitar aqui para você que está acompanhando a gente, compartilha aqui esse podcast com seus amigos, com os irmãos da igreja, dá uma curtida, né? Comenta, coloca lá qual é a sua igreja, de onde você está acompanhando. E só lembrando aí que esse podcast que a gente está fazendo essa semana é só assim a estreia, né, do Seven Podcast. Nós vamos ter outros temas e a gente espera que ainda dentro do mês de agosto a gente já tenha outros temas aqui. Tem muita coisa legal e muito tema bom assim de estudar que nós vamos trazer aqui, convidados especiais também, né, Josi? Sempre. Para que possa somar aqui no nosso conhecimento, na nossa caminhada cristã. Agora tem uma pessoa especial conosco, né? Temos uma convidada super especial, especialíssima, lindíssima do meu coração. Então eu já chamo ela aí, Josi. Renata, apresenta. Você pode se apresentar para a gente? Olá. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. É muito bom sempre estudar a palavra de Deus e a gente vai debater juntos mais esses capítulos, né? Vamos sim, mas antes, o nosso momento propaganda. Vamos lá, vamos lá. Coloca uma música aí de fundo rapidinho, tô brincando, tá, gente? Vamos lá, gente. Vocês estão vendo essa camisa aqui? Essa é a camisa do I Will Go. O projeto Eu Vou da nossa igreja. Nós estamos trabalhando com esse tema por 5 anos. Eu irei em espanhol, I will go em inglês e eu vou em português. E, gente, se você quiser uma camisa dessa, basta você fazer o quê? Se inscrever na escola de missões. Nós vamos até colocar aí já disponível nos comentários para você já fazer sua inscrição. Se você quer se preparar para, quem sabe, atuar como missionário em outra região, em outra cultura, né, em outro país, é muito importante que você participe da escola de missões, que você seja capacitado e, de fato, poder servir como um voluntário, né? Hoje nós temos o Serviço Voluntário Adventista, existe um site pronto para isso, né? Você pode se cadastrar lá, você pode se colocar à disposição e no momento em que surgir um chamado para qualquer outra região do mundo, você estiver ali cadastrado e disposto, você pode ir ali servir pelo tempo determinado que está se abrindo esse chamado. Então, muitas vezes faz um chamado ali, olha, a gente precisa de um médico para trabalhar aqui durante um ano, como voluntário, sei lá, na Inglaterra. Abre para professor ou para professor de língua portuguesa, né? Técnico de informática, TI. Se você tem a formação em TI, o chamado também é muito grande. E, gente, qual é a nossa intenção aqui? É levar a mensagem para todo mundo, né? É que essa mensagem seja alcançada. A gente tem dentro do Serviço de Voluntariado Adventista várias subdivisões, dentre elas o Send-me, que é o projeto Envie-me, que a gente treina o missionário para inseri-lo dentro de um dos campos, dentro das nossas janelas de pregação, porque às vezes a gente acha que é só janela 1040 e não é. Não é, nós temos pelo menos 3 janelas, né? E hoje nós temos uma janela hoje que está muito mais carente que a janela 1040. A janela 1040 é uma janela... A janela 1040, tá, gente? É ali no Pacífico, é aquela região ali da Ásia, onde as pessoas não podem falar abertamente sobre Jesus. Envolve o Oriente Médio, China, né? Exatamente. Toda essa região ali. Coreia, esses lugares onde é expressamente proibido você falar sobre Jesus. Mas a gente tem uma janela também, que é a janela da pós-verdade. É uma janela pós-moderna, que é aquela área ali da Europa, que também não temos voluntários se filiando para ir para lá, porque lá é muito difícil pregar sobre Jesus. Para você ter ideia, tem até a igreja cristã que se tornou boate, lanchonete, né? De tão desgastado assim, o cristianismo está ali desacreditado de alguma maneira, o pessoal já está mais secularizado. Sim.
e não tem tido mais aquele compromisso, né? Além disso, tem a janela também das grandes cidades, né? Cidades como Tóquio, São Paulo, Nova York, são desafios hoje tremendos. Então, nós temos hoje 3 grandes janelas para alcançar no mundo e o trabalho é muito grande, né? E se você tem um sonho, não é que nem um meme, desista do sonho. Se você tem um sonho, invista nesse sonho, porque se o seu chamado for para ser missionário além mar, Deus vai te usar e Deus vai te honrar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Renata? É verdade, a gente vai começar estudando sobre isso, né? Sobre a importância da missão e como que a missão se sustenta, né? Que recursos são necessários, como é que a gente faz para que a missão alcance esses povos que às vezes não são alcançados, que não ouviram falar de Jesus, ou como o pastor falou, né? Que já ouviram, mas se esqueceram, né? Como na Janela da Pós-Verdade, não vivem mais o Evangelho. E o livro lembra a gente da importância do serviço, né? Nesses lugares não alcançados ainda. Você vê que os pioneiros da igreja, depois de um período em que eles entendiam que a pregação do evangelho deveria ser só nos Estados Unidos da América, foi muito clara a compreensão de que eles precisavam alcançar o mundo. Inclusive, no início ali dos anos de 1900, vieram missionários para o Brasil, né? Para o Brasil, América do Sul, e essa região era conhecida como o continente esquecido, o continente escuro, né? E é interessante que eles colocaram tanto assim o coração e os recursos financeiros para cá, enviaram pessoas, e esses missionários eles não vieram com a intenção de vir assim, olha, eu cumpro ali 3 anos e vou embora, volto para casa, né? Pelo contrário, a gente tem registros hoje nos livros da igreja na área, né, das atas da igreja ali nos Estados Unidos, o pedido desses missionários que vieram para cá, na América do Sul, ali no Peru, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, Bolívia, e eles diziam assim, o recado que eles deram lá para se passar na Associação Geral foi, não quero mais voltar. Né? Aqui é o meu lugar, enquanto houver obra a fazer, eu vou ficar aqui. Não pensem que eu vim para este lugar para passar um período e depois voltar para casa. Aqui é minha casa. E tem uma outra esposa de pastor, né, missionária, que ela diz assim, olha, esse povo do Chile é o meu povo, né? Agora essa aqui é a minha nação. Você vê que foram missionários, de fato, desprendidos, né, que entendiam que o campo deles não era só a região onde eles estavam, mas o campo é o mundo. E nós, como adventistas, a gente entende, né, ou estamos resgatando, na verdade, né, essa visão de que o nosso campo é o mundo. E a gente tem visto muito sobre isso, principalmente na área da secretaria da igreja. A gente acha que a secretaria da igreja vai lidar apenas com o registro, com as fichas batismais, né? Com o movimento que a igreja faz missionário e registrar essas pessoas para ter ali o nome no livro da igreja, né? Ou também cuidar dos livros das decisões da igreja. Mas a área da secretaria da igreja hoje ela é a principal área para enviar missionários para o mundo. Essa é a preocupação, né? E a gente está vendo esse movimento muito bonito. E interessante que o livro vai falar, nesse capítulo agora que a gente está lendo, ele vai falar sobre isso aí. Mas, Renata, para ser missionário, enviar missionário, tem que ter alguma coisa a mais, né? Não basta a gente ter somente o desejo de ir. É verdade. Né? As missões se sustentam dos nossos recursos, né? Uhum. A gente precisa lembrar que a gente deve ter em mente nas nossas ofertas, principalmente, né? Além de um coração abnegado, de generosidade, da vontade de querer ajudar, mas a gente precisa suprir as missões de maneira prática, com os recursos financeiros. Afinal de contas, a gente não teria chegado onde a gente chegou enquanto igreja adventista se não fosse a ajuda prática dos irmãos. O evangelho nunca teria chegado aqui dessa forma. Eu tenho uma história pessoal interessante sobre isso, porque eu sou fruto de missões. Porque eu sou a 4ª geração de adventistas da minha família e de pregadores que vieram dos Estados Unidos para o interior do Maranhão, numa região que hoje é da Minem, que é a região de Paulino Neves. E eles chegaram de embarcações, né? Chegaram com donativos, com roupas para aquela época. A população era muito carente. Então, você imagina o impacto daqueles irmãos que doaram aqueles recursos para aqueles missionários virem, doaram roupas. Esse impacto chegou a mim, né? Não sei quantos anos depois, talvez quase 100 anos depois. É muito forte a gente pensar. Às vezes a gente pensa que a nossa oferta é tão simples, né? Que às vezes a gente faz, infelizmente, até por obrigação, a gente esquece de colocar o amor e a fé na nossa oferta, mas ela pode chegar muito longe
pela misericórdia de Cristo. E eu sou a prova viva disso. Acho que muitos de nós temos histórias assim para contar. Mas eu sempre gosto de relembrar dessa história pessoal, porque me traz uma esperança muito grande, né? No livro, a Ellen White fala que a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que ir no limite absoluto da nossa capacidade. A gente não pode doar apenas, como eu falei, por obrigação ou de uma maneira superficial. Mas a gente deve tentar colocar o nosso melhor nas nossas ofertas. Porque é uma ajuda muito prática, né? Pragmático. Dinheiro é necessário para tudo. E, às vezes, a gente esquece, né? A gente acha que somente o Espírito Santo pode cumprir. Se ele quisesse, ele poderia, né? Jesus poderia ter feito essa obra. Mas ele escolheu nos usar como ferramentas para isso. E que privilégio que é. E isso pode chegar muito mais além do que a gente, como pessoa, pode, né, pregar na nossa vida. De fato, nós ansiamos a segunda vinda de Jesus. Nós queremos a segunda vinda de Jesus, sonhamos com isso, né? Mas o que o livro aqui, né, toda a leitura desse livro até agora a gente tem chegado aqui entendido, é que para que isso aconteça, de fato, todo o nosso coração tem que estar realmente desejoso, entregue, e tudo deve ser feito para que o reino de Deus avance. A gente quer que Jesus Cristo volte, mas muitas vezes o que nós temos feito, né? Sim. Tudo bem, muita gente, né? Estamos na região aqui do Maranhão que a igreja ela é muito envolvida. Amém. Para você ter noção, por exemplo, aqui pelos relatórios que a gente pega da igreja, nós temos em torno de 25 mil pessoas que estão cada sábado lá na igreja, na escola sabatina e culto, né? Nós temos 58 mil membros, mas que realmente estão efetivos ali na escola sabatina, 34 mil, mas que estão na igreja no sábado de manhã são 25 mil. Desses 25 mil, nós temos 19 mil pessoas que são fiéis nos dízimos, né? Nas ofertas um pouco menos, mas nós temos também ali 15 mil pessoas que estão envolvidas na missão, né? De fato, a gente vê que nós temos uma igreja aqui nessa região, uma igreja mais comprometida, mas ainda há muito a fazer, e esse muito a fazer envolve muito da questão financeira, né? Da questão do desprendimento e colocar o coração mesmo na obra, colocar os nossos recursos, né, nas mãos de Deus para que na obra, para que ela avance realmente, alcance mais pessoas, né? E eu acho assim, o senhor tocou num ponto interessante, porque a gente, aqui no Maranhão, vê a obra muito viva em muitos aspectos. A gente, nesse sentido, é meio protegido, vive como se fosse numa bolha. E esquece de ter a sensibilidade de que outros campos precisam muito dos nossos recursos, do nosso trabalho efetivo, como no I Will Go, mas dos nossos recursos, às vezes financeiros, né? A gente esquece que existem realmente, mesmo no século XXI, mesmo nessa sociedade em que a gente acha que todas as pessoas estão conectadas, existem recantos que carecem muito, né, de tudo. A gente vê o quanto a nossa igreja é prolífica em materiais interessantes, em programações interessantes que querem levar a mensagem, mas muitas vezes essa mensagem simplesmente não chega e a gente se torna cego para essa realidade. E o livro abre os nossos olhos para isso. Às vezes, a gente pode ser tentado a ler esse livro e pensar, isso era na época que Ellen White escreveu, no século XIX. Não existe mais tanta necessidade assim. E não, né? A gente tem programas como esse por causa da real necessidade, né? E olha, José, eu só quero fazer um comentário aqui no livro, uma coisa que eu li, assim, que a gente fica pensativo, né? A Ellen White diz assim, olha, a escritora, ela diz assim, a cada ano, milhares e milhares morrem sem Deus e sem esperança de vida eterna, porque a mensagem não chegou lá, né? Agora, como Deus vai julgar todos esses casos, isso está nas mãos de Deus, né? Talvez muitos desses que estão morrendo, perdendo a salvação, se houvesse mais esforço de nossa parte aqui e a compreensão que a missão ela não está limitada apenas na nossa região, onde nos encontramos, mas entender que, de fato, precisamos alcançar o mundo inteiro, talvez muitos desses aqui seriam alcançados, teriam uma oportunidade, né? É certo que tem gente que está em outra região do mundo que nunca teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, mas pela graça de Deus vão ser alcançadas, né? Tem um texto bíblico que diz lá, quando a gente chegar no céu, vai ter gente perguntando para nós, assim, olha, quem é aquele homem com as mãos furadas ali? Imagina, né? Está lá no céu e nem vai saber por quê, quem é aquele homem lindo ali, com as mãos furadas, todo mundo olha para ele, né? E não sabe quem é, mas vai estar lá porque Jesus o salvou. Mas
nós não podemos apenas entender que, olha, deixa que Deus vai cumprir isso daí e vamos ficar tranquilo. Porque não vai. Nós só estamos aqui hoje porque, olha só o que a Renata falou, né? Se não tivesse vindo a família dela ali há quantos anos, 100 anos atrás, imagina, fez a diferença, quantas pessoas ouviram a palavra, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Então, foi o sacrifício deles que trouxe para nós hoje a oportunidade. E eu vejo assim, José, agora Deus está chamando a gente também para nos sacrificarmos em prol daqueles que ainda virão pela mensagem, né, de salvação. E aqui tem uma citação que me chamou muita atenção. Cristo nos colocou na igreja para que ele possa contar conosco e desenvolver todas as nossas habilidades em devotado serviço pela salvação de pessoas. Qualquer coisa menos que isso é oposição à obra. Deus conta com você. Deus conta comigo, Deus conta com a Renata, Deus conta com o pastor Márcio, Deus conta com a Glenda que está aqui nos bastidores, Deus conta com os meninos que estão ali na sonoplastia para que a gente empregue nossos dons e talentos e os nossos recursos na pregação do evangelho. Porque se a gente não fizer isso, Jesus não vai voltar. Porque está faltando a pregação do evangelho alcançar todo mundo. E isso fala muito sobre o sacrifício pessoal. Um sacrifício que cada um de nós deve fazer. E eu fico lembrando dos pioneiros da nossa igreja, que eu lendo algumas revistas da igreja mesmo, algumas publicações de Ellen White, ela dizia assim, que o missionário ele saía para pregar, ele tinha 2 camisas. Uma que ele usava no dia todo, chegava no quartinho, ele lavava na pia e deixava estendida. E usava outra camisa no outro dia enquanto aquela secava. Eles não compravam sapatos novos. Eles iam no sapateiro, para o sapateiro colocar o solado no sapato, porque gastaria menos, já que a parte de cima não estava boa ainda, né? Não estava desgastada. E a parte de baixo desgastava sempre, porque eles andavam muitos quilômetros. Hoje, eu quero um sapato novo todo mês, eu quero uma bolsa nova todo mês, eu quero uma roupa nova todo mês, e vou colocando os meus recursos nas coisas desse mundo, esquecendo de fazer um sacrifício pessoal e dizendo para as pessoas na igreja, ou dizendo para vocês aqui no podcast que eu quero que Jesus volte. Só que ele não vai voltar porque ele ainda precisa do meu recurso. Enquanto a gente não entender que sem sacrifício pessoal a gente não está tomando a cruz e seguindo após Jesus, o evangelho não vai ser pregado. E fala muito sobre isso, né, Renata? O envio de pessoas, a questão desse sacrifício, para pessoas que estão em outros lugares receberem essa palavra. Né? Às vezes a gente pensa, né, quando pensa em missões, pensa muito na instituição da igreja. A gente pensa assim, a igreja vai mandar missionários, a igreja vai se organizar, a igreja atua nesses lugares. A gente esquece de personalizar essa responsabilidade, né? O livro até toca nesse assunto. Ele fala que essa é uma responsabilidade que tem que ser conversada em casa. Os filhos precisam saber que o dinheiro que eles empregariam, talvez em moda, como tu falaste, em prazeres próprios, aquele dinheiro pode ser muito mais útil nas missões, né? Então, o livro puxa essa responsabilidade para os lares. A gente não deve ver a responsabilidade de missões como uma responsabilidade da instituição Igreja Adventista, mas dos adventistas individualmente, né? Minha, de vocês, né? Quem tiver filho em casa, dos filhos de vocês, como que cada um de nós pode trabalhar pessoalmente, ativamente, para suportar as missões, para fazer com que o evangelho avance, né? Sim. E aí, aqui nessa parte, né, do sacrifício pessoal, trata um pouquinho sobre o rei Salomão, né? A gente conhece bem a história dele, ele estava bem temeroso, né, por agora ser o líder de toda a nação, e no início da vida dele, ele foi alguém brilhante, né? E, de repente, as coisas mudaram, né? E aí eu queria ouvir de vocês aí o que aconteceu com Salomão, por que ele estava indo tão bem e de repente as coisas mudaram assim na vida dele, né? E acabou se distanciando tanto de Deus. O que cresceu no coração dele, ou que perigos nós também podemos incorrer, né? Assim como ele expressou na vida dele, porque ao olhar para Salomão no início, ninguém acreditava, né? Ou imaginava que ele ia se distanciar tanto de Deus quanto aconteceu, né? Salomão, acho que é um exemplo muito interessante para a gente, porque a gente acha que as coisas nunca vão acontecer, né? Assim, a gente pensa que, imagina, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou me deixar ser influenciada. Para mim, a palavra que define Salomão é que ele foi indulgente, no sentido de que ele
se deixou levar pela lógica da prosperidade, do reino dele, pela lógica, né? Ele se deixou levar por um conhecimento que não era a sabedoria de Deus. Ele ouviu maus conselhos, ele se deixou levar pelo luxo, né, do reino. E a gente pensa, imagina, eu nunca, nossa, se eu fosse Salomão, eu nunca permitiria que isso acontecesse. Só que, imagina, Salomão, que é exaltado como um homem muito sábio, o homem mais sábio depois de Jesus, né? E ainda assim, ele foi indulgente e caiu em pecado dessa forma. Sim. Por que isso não pode acontecer comigo e com você? Né? Ele se envaideceu. Exatamente. Né? Eu concordo muito com o que Renatinha está falando, e eu também penso nessa linha, respondendo essa pergunta, porque, tipo assim, chegou um momento que Salomão começou a olhar para si. Nossa, olha como o meu reino é bonito. E pode não ter começado dentro do coração dele. Alguém, nossa, como esse palácio é legal. Nossa, como você faz isso. Nossa, como eu... E aí entra o eu, né? Nossa, como eu cheguei longe, né? Como eu consegui. Como eu fui inteligente ao pedir sabedoria a Deus. E você fica vaidoso. E a vaidade em si, ela acaba te afastando de Deus. A vaidade te leva por um caminho perigoso. E foi o que eu acho também que acabou acontecendo com ele. E por isso ele deu essa desviada aí de caminho, de princípios, né? Ele deu essa desviada nesses princípios que ele já tinha. Você vê aqui que ele, no começo, aquela humildade no coração, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. E Deus concedeu sabedoria a ele, né? Então, tal que o reino de Israel, no período de Salomão, foi algo esplêndido, assim. Foi a era de ouro dos hebreus, né? Mas ele se permitiu ser corrompido pelo luxo, né? Pelas riquezas, pelo poder. É uma coisa perigosa, né? Você tem que ter muita sabedoria, muito equilíbrio e tem que estar muito perto de Deus para que não chegar a permitir que essas coisas corrompam, né, ali o coração. E a gente sempre vê muitas histórias disso, de como pessoas acabaram se corrompendo, né, por conta do poder, para ter mais poder, para ter mais riqueza, e cresceu nele a autossuficiência. Eu tenho sabedoria, então eu consigo, eu resolvo, né? E esse é o perigo. A gente sempre tem que reconhecer que tudo o que acontece na nossa vida é graça de Deus, né? É a sabedoria que Ele nos dá. A gente sempre tem que ter esse senso seguinte: olha, se eu cheguei aqui, não foi por mim mesmo. Deus abriu as portas, né? Sempre um coração humilde, um coração que reconhece, um coração grato. E aí o orgulho, a exaltação própria, a luxúria do poder político, o engrandecimento próprio levaram ele a fazer alianças com as nações pagãs. E aí foi o que a Renata falou, né? Ele começou a se envolver e se relacionar e ouvir pessoas que não tinham, né, ou se associar, né, com pessoas que não tinham a mesma visão a respeito de Deus, de quem é Deus, e acabou sendo influenciado a ponto de, né, levar. O rei se corrompeu e toda a nação também se corrompeu. Que coisa, né? O livro faz uma citação interessante, em que ele fala que dos riscos que a gente tem de que a nossa obra avance e prospere, o que é muito bom, mas que a nossa piedade se deteriore. Isso é um risco individual, de novo, né? Um risco na minha vida, na vida de vocês, e um risco para nós como igreja, né? Sim. É um risco de que a gente prospere em tantos aspectos e a gente esqueça da piedade. E incorra no mesmo erro de Salomão, né? Próspero, mas perdeu sua sabedoria. Então, como nós temos corações corrompidos pelo pecado, esse equilíbrio sempre tem que existir nas nossas vidas, né? Nós prosperar em si não é um mal, né? A riqueza em si, se for adquirida de maneira honesta, não é um mal, mas a gente nunca pode esquecer de que ela precisa ser equilibrada com a piedade, né? O que é a piedade? É o relacionamento com Deus, é lembrar dos mandamentos, é ter realmente uma vida cristã, né? Praticar a Bíblia, praticar o Evangelho. É o testemunho, né? As pessoas, ao olharem para a nossa vida, dizem assim: olha, você vive diferente, tem alguma coisa diferente de você. Normalmente, a vida de um jeito, as pessoas são de uma forma, mas você tem um estilo de vida diferente. Sim. Tem algo em você que chama atenção. E o que está chamando atenção é a vida de Cristo na nossa vida, né? Então,
Jesus ele nos chama para testemunhar. E o que é a pregação do evangelho se não testemunhar? Sim. Pregar o evangelho, levar o evangelho a todo mundo é, na verdade, testemunhar que Jesus Cristo ele é a solução para a nossa vida, né? E que ele muda o coração humano. Ele leva cada um de nós a mudar, né, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos, a maneira de agir, de falar. E só quem tem poder de fazer isso realmente é Deus, porque não há força no ser humano para fazer isso, né? A nossa natureza é corrupta. Então, qual é o maior problema da luxúria, do poder, das riquezas? Não é que há um problema nisso, mas o problema é o coração humano que é corrupto. É mais fácil eu me entregar para essas coisas ruins e acabar envolvido, como Salomão, né, acabou, de alguém tão íntimo com Deus e tão justo para ser um rei cada vez mais preocupado consigo mesmo e levando o povo a se distanciar de Deus. E aí tem uma citação que diz assim do livro, né? Se fizerem de Cristo seu companheiro, receberão sabedoria, conhecimento e compreensão, crescerão em graça e aptidão no caminho de Cristo, e o caráter será moldado à sua semelhança. E se fizermos de Jesus Cristo nosso companheiro, né? Agora, se não seguirem o caminho do Senhor, outro espírito controlará a mente e o discernimento. Eles farão planos sem o Senhor, seguirão seus próprios caminhos e perderão os cargos que ocupam. E se afastarem da luz que lhes foi dada, que ninguém apresente suborno para induzir a sua permanência. Eles se tornarão um engano e uma cilada. E aqui diz assim, olha, chegou o tempo em que tudo que possa ser sacudido será sacudido, e só o que estiver firme vai permanecer. Nós estamos num tempo assim, né? Um tempo de sacudidura, um tempo em que, de fato, nós devemos olhar para todas essas histórias na Bíblia e entender uma coisa, olha, eu também preciso avaliar, ver como eu estou gerenciando aquilo que Deus está colocando em minhas mãos, os recursos, a minha vida, o meu testemunho, para que, de fato, eu não caia nos mesmos erros como caiu o rei, né? O rei que era tão sábio, tinha toda a sabedoria de Deus, mas até disso, ele, né? Que até ele era ele falhou. muito sábio. E às vezes a gente esquece de pedir sabedoria e pede outras coisas. Se ele caiu nesse erro, quem sou eu para não cair, né? Uhum. E aí a gente caminha para o último capítulo desse episódio do nosso podcast, que tem como título Os Pastores e os Negócios. Tan, tan, tan. Vamos agora abrir a temporada de comentários sobre o capítulo 18. Bem, gente, nós vemos aqui a importância dos pastores se manterem livres para a pregação do evangelho, né? Nós vimos aqui, muitas vezes, e a preocupação de que você atue na área em que você tem o dom para fazer, né? Deus chama cada um de nós e Ele não chama todos nós para realizarmos a mesma obra. E isso que está o belo, né, do Evangelho e da obra de Deus. Porque nós não somos todos chamados a fazer o mesmo papel, nós somos chamados a testemunhar. E existem várias formas de testemunhar, né? Você pode testemunhar naquilo que você faz de melhor. Né? Josi, o que é que você faz de melhor? O que é que você gosta de fazer, assim, que enche teu coração? Você pode usar isso que você gosta para falar de Jesus, né? Eu gosto muito de falar. É engraçado que eu sou conhecida como uma pessoa que canta no quarteto. Ela canta. Mas eu gosto muito de falar. O meu chamado, o meu dom é falar. Falar para as pessoas, não só pregando, mas conversando, mostrando para elas Jesus, a luz da palavra de Deus, de uma forma sutil, de uma forma que elas consigam sentir a diferença. E eu cantar é um talento que eu tenho, que eu treino, que eu escuto o kit, que eu vou tentando. E eu também vou tentando aperfeiçoar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para dar o melhor para o Senhor. Porque mordomia é isso. Mordomia é usar o templo que Deus me deu, que é o meu corpo, os meus dons e talentos, investindo nos recursos dele, né? Porque imagina, você investe para o missionário ir com seu dízimo e sua oferta e ele está investindo a vida dele. O pastor está investindo a sua vida, os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, o seu templo, o seu tesouro também. Ele está envolvido ali na missão para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. Esse capítulo é interessante porque abre nossos olhos para isso que a Bíblia já fala, né, da divisão dos dons. E acho interessante que Ellen White toca nesse assunto de uma maneira que a gente preste atenção de que a obra do Senhor tem que ser eficiente também.
muitas vezes a gente pode correr o risco de se sobrecarregar, né? Ou sobrecarregar os membros, ou os pastores, os líderes, com muitas atribuições. Mas ela lembra que a gente precisa ser eficiente. Por que na Bíblia a gente vê que cada um tem o seu dom específico? Para que, como um corpo, aquilo prossiga, né? Trabalhe como uma máquina e impulsione o evangelho. Então, às vezes, quando a gente sobrecarrega muitos líderes, ou, enfim, há uma sobrecarga sobre algumas pessoas na igreja, isso tem que ser percebido como uma coisa que atrasa a mensagem de caminhar, né? E, por conseguinte, atrasa a volta de Jesus. Então, a gente ser ineficiente, ela fala, em outras palavras, né? Parafraseando, não é um risco que a gente pode correr no tempo do fim, porque o tempo está acabando. Né? Eu queria até fazer um comentário aqui em cima disso, porque muitas vezes a gente se concentra só no seguinte ponto: não, vamos pregar o evangelho, a gente fica, não é só aqui, não vou fazer mais nada, só fazer isso. Só que, na verdade, é um conjunto, né? Eu tenho que estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem de saúde para poder estar bem na área espiritual. E ela faz aqui ela coloca um ponto aqui, ó, que nós devemos dar mais atenção à conservação da saúde física, pois o vigor mental depende grandemente do físico. Né? Então, para que a gente tenha uma mente mais clara para tomada de decisões, e até que ela fala aqui no capítulo, né, que são administradores, aqueles que administram a obra de Deus, precisam buscar conhecer mais, se aperfeiçoar, né? Não ficar ali acomodado, não, aqui tá bom, não, se aperfeiçoa, né? Estuda mais, se prepara mais para poder servir da melhor maneira e aplicar melhor os recursos da igreja nos devidos lugares, né? E aqui é interessante. Isso aqui é um chamado para todos nós, né? Às vezes nós estamos na nossa correria da nossa vida diária e não tenho tempo para fazer nenhuma atividade física porque é muito corrido, daqui para casa, depois é muita coisa. Mas Deus quer que a gente, né, cuide dessa máquina, desse corpo. Sim, porque nossa mente vai ser melhor, a nossa vida espiritual vai ser melhor. Tudo será melhor se nós de forma a entender que somos um conjunto, né? E diz assim, ó, os devidos períodos de sono e repouso e a abundância de exercício corporal são essenciais à saúde física, assim como a mental. Roubar da natureza suas horas de repouso e restauração, ao permitir que um homem faça o trabalho de 4 pessoas, ou 3, ou mesmo 2, resultará em perda irreparável. Então, às vezes, você tem uma pessoa fazendo um trabalho de 4 pessoas. Não, porque vamos deixar aí... Não, porque a mulher é diretora do Ministério da Mulher, do Ministério da Criança, do Ministério do Adolescente, dos Aventureiros. Não, porque ela dá conta. Porque ela dá conta. Só que a gente esquece que a gente não é uma máquina. A gente incorre muito nesse risco, né? Sim. A vida de igreja, às vezes, tem um irmão que se destaca porque é muito diligente ali nas coisas que ele faz e a gente quer dar todas as responsabilidades para ele. Sendo que isso é um perigo muito sério, né? É realmente sobrecarregar aquele irmão e impedir do evangelho progredir, né? Renata, dá aí então pra gente as últimas considerações suas sobre esse 3 capítulos aí que a gente leu, que você achou assim, destaque importante, enfim, pra gente dar aquela mensagem final pra gente aí. O que eu achei mais interessante é que o livro se preocupa com vários aspectos, né, do investimento financeiro para a obra de Deus. Ele se preocupa em aspectos que a gente pode até negligenciar, como a questão da saúde, que o senhor falou, que tem tudo a ver também com o emprego dos nossos recursos, né, dos nossos talentos. Ele fala sobre a questão financeira e a importância da gente financiar missões, né, de lembrar que isso é uma necessidade atual, até os dias de hoje, é importante para nós. Mas o que eu levei para mim especificamente foi esse último aspecto, assim, de que a gente não deve se esquecer que a obra precisa dos nossos recursos, que a gente precisa ir além do que a gente geralmente faz, do que doar simplesmente por hábito, doar simplesmente porque é um costume, mas de colocar o nosso coração nas nossas doações e nos lembrarmos das missões e lembrarmos daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Ok. E aí, Josi? Gente, eu não queria que esse livro acabasse. Eu tô gostando tanto. Amanhã vamos para os últimos 3 capítulos, Vamos né? para os últimos 3 capítulos e a gente queria te deixar um recadinho especial. Amanhã o nosso podcast não vai ao ar de noite, às 18 horas, como ele está saindo. Ele vai de manhã bem cedinho. Então, acorda cedo, na hora de se preparar para ir para a igreja. Você vai ouvindo o podcast sobre
a verdadeira riqueza. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Renata aqui. Renata, seus comentários foram maravilhosos, seu testemunho pessoal também foi maravilhoso e a gente agradece muito a sua presença aqui. Obrigado, viu, Renata? Deus te abençoe. E olha, que alegria, fiquei feliz aqui saber que você é filha aí, né? É fruto. Fruto de uma família missionária que veio para cá, Né? se desprendeu de tudo para poder pregar o evangelho, né? Então Amém. a sua família aí tem uma história bonita, viu? Gente, Parabéns. vamos deixar os nossos frutos por aí para que alguém um dia conte histórias de que a gente plantou a semente em algum lugar. Quem sabe você que está assistindo a gente aí, Deus está te chamando para que você faça história, né? Para as próximas gerações que virão. Eu queria só deixar o último texto aqui que eu achei muito interessante, no livro, no capítulo 16, que diz assim, gente, olha, quando todos fomos fiéis na devolução a Deus dos seus dízimos e suas ofertas, o caminho se abrirá para que o mundo ouça a mensagem para este tempo. Amém? Duas coisas são importantes. A missão, né? Coração desprendido, vamos lá, vamos avançar. Mas também a nossa fidelidade. Quando essas duas coisas acontecerem, de fato o caminho estará pronto e Jesus virá em glória e majestade, porque as pessoas vão ouvir a mensagem. Amém? Amém. Que Deus nos Amém. abençoe. Um abraço a você que nos acompanha. Dá a sua curtida aí, comenta e compartilha, né? E até amanhã, né, Até Josi? amanhã. Tchau, Deus tchau. abençoe.